O futebol além das quatro linhas e o papel do coaching esportivo. Esse é o tema do nosso live debate de hoje, que tem como objetivo sempre aproximar a academia, pesquisadores, estudiosos do mercado da bola no sentido da sua profissionalização. Para isso, hoje nós convidamos dois craques e por conta desses dois craques, desse assunto, eu acabei convidando o meu amigo, parceiro, dono de uma agência de marketing esportivo, que é o Marcos Faber. Obrigado, Marcos. Obrigado, Zenoni. Obrigado ao pessoal da Salinas e agradecimento especial ao Jamel e ao Aguinaldo aí, que com certeza vão abrilhantar o nosso trabalho hoje. Pois é, o Marcos adiantou, o nosso convidado, um dos convidados é Paulo Roberto Jameli Júnior. Quem não conhece o Jameli, jogou na seleção brasileira, jogou no São Paulo, no Santos, no Corinthians, também tem a sua carreira internacional no Saragossa e agora também atuando na área de gestão, como empresário, como gestor, como coaching, e por isso a sua presença. Também estamos aqui com a presença do Aguinaldo Vignati. É isso, Aguinaldo? É isso. Acertei, aí, né? Perfeito. Muito bom. O Aguinaldo, ele também é gestor, coaching, ele palestrante, treinador de futebol, é isso? Isso aí. E para esse assunto, nós vamos falar que diz respeito ao que acontece com a carreira do profissional. Eu queria começar com você, Jameli, né? Você tem uma frase que eu peguei ali: quando eu crescer eu quero ser jogador de futebol. Peguei lá no seu blog. Tinha também alguma coisa relacionada após ser jogador de futebol? Tinha algum sonho? Bom dia a todos. Bom Obrigado dia. pelo convite, Zanoni, Faber, Aguinaldo. É um prazer estar aqui. E sempre muito bom, né, participar de programas que buscam, né, essa excelência no futebol, né, que buscam um método diferente, um modelo diferente de falar sobre futebol, numa visão não só dentro das quatro linhas, vendo o negócio futebol, tudo que envolve, né, o antes e o depois do apito do juiz, né, começando e acabando o jogo. E essa frase eu tenho no meu site, eu levo muito comigo porque eu não me vejo andando. Quando eu era criança, eu não lembro de eu andar, eu já lembro de chutar. Então, a bola sempre participou da minha infância, da minha vida, e devo tudo profissionalmente ao futebol e às oportunidades que o futebol me deu, né, de conhecer o mundo, conhecer pessoas, países, enfim, todo o meu network, todo o meu relacionamento tem um fundo do esporte e do futebol. E desde pequeno, como eu falei, eu sempre com a bola no pé, sempre jogando, e consegui, né, realizar um dos meus sonhos, que era chegar a me tornar um jogador de futebol profissional, depois jogar nos times que eu joguei, ter uma carreira internacional, Japão, Espanha, chegar à seleção brasileira. E eu acho que um dos debates que a gente pode levantar hoje aqui no programa é esse. Eu nunca pensei lá atrás, no começo de carreira, o que eu faria depois, né? Sempre tive uma ideia de continuaria jogando, continuar participando, né, do mundo esportivo, do futebol principalmente, mas nunca tive muito claro como, né? Às vezes como treinador, às vezes como dirigente, às vezes como eu faço hoje como coaching. E eu acho que é uma preocupação de todo atleta, né? Tem que ter, quanto mais cedo se preocupar no momento de parar e seguir a vida, melhor, né? Eu fui me preparar já no último quarto da minha carreira. Eu comecei a estudar, comecei a entender o que eu poderia ser útil, o que eu gostaria de fazer. Mas quando tinha 17, 18, 20, 25 anos, não tinha essa preocupação do pós, né? Porque nós atletas, a gente tem duas vidas totalmente diferentes, né? Acho que foi o Falcão uma vez que falou que o atleta morre duas vezes, né? O grande Paulo Roberto Falcão, né? Então, o futebol com 32 a 36 anos, o atleta está parando. Só que a gente tem outros esportes, que nem a ginástica olímpica, as meninas com 17 anos já estão veteranas, né? E tem toda a vida pela frente. Então, é um dos temas legais que o coaching no esporte trata. E nos clubes que você participou, que você jogou, o clube tem esse tipo de preocupação? Porque, assim, você tem um processo de encerramento que é natural,
né, que chegando a uma determinada idade, o corpo já não está acompanhando mais, mas também tem o jogador tem aquela situação de ter que encerrar antecipadamente, né? Você nunca sabe se de repente você vai ter uma contusão séria, que não vai ter condições de dar continuidade. O clube, tem algum clube que você conhece ou que você participou, que tem esse tipo de orientação? Uma pessoa que chega para você e fala, olha, você está pensando na sua carreira, quando encerrar, uma preparação? Ou isso fica a critério do próprio jogador, que se conscientiza disso e faz seu plano de carreira? Não, eu não conheço nenhum clube que faz esse trabalho a longo prazo por pós-carreira, né, do atleta, né? O que tem, sim, são clubes que trabalham essa parte de transição, não muito focada no atleta, mas focada na estrutura que vai ter se aquele atleta se encaixa. Né? Então, você vê, o Atlético Paranaense é um clube que faz bem isso, preparando o profissional, quando ele está parando de jogar, para ser treinador, vamos supor, da base, e faz um plano de carreira para esse jogador. Ele parar e realmente ter um apoio, uma base do clube. Mas, normalmente, quem faz é o atleta, ele que tem que buscar esse conhecimento, né, esse aperfeiçoamento, através de estudar, através de cursos, de faculdade, enfim, de adquirir conhecimento, né, através de várias ferramentas que ele pode utilizar. Mas o clube está focado principalmente no resultado, naquele momento. Aquele atleta normalmente tem um contrato dificilmente maior que 2 ou 3 anos. Então, o espaço que esse atleta, cada vez mais hoje em dia, passa no clube é muito curto, né? Então não dá para você ter um trabalho, eu não vejo que é uma culpa ou um desleixo ou uma falta de preocupação do clube. É que realmente o atleta passa pelo clube 2, 3 anos e vai para o outro e é difícil você ter esse vínculo, né? Okay. Luiz, só me permita completar o que o Jameli está falando. É uma das preocupações, inclusive nós vamos falar um pouquinho de base também, e isso daí eu acho que se encaixa também na formação da base. Essa orientação ela tem que começar lá embaixo, porque nem todos os jogadores que estão lá, eles vão ter essa carreira de sucesso, chegar a ser um jogador profissional. Muitos se perdem ali, né? Eu acho que os clubes ainda eles têm que se aperfeiçoar e focar também que eles são orientadores de carreira. Então isso tinha que começar lá na base. Eu acho que a própria Silvana, quando esteve aqui, ela deve ter comentado alguma coisa sobre isso na parte social, que é essa orientação. Então, eu acho que hoje se preocupa um pouquinho mais sobre essa formação, sobre o jogador estar sendo educado para isso, para pós-carreira, né, ou antes de até surgir a carreira, para que ele seja orientado a seguir alguma coisa durante o período de formação dele, para que ele chegue no profissional. Poucos conseguem fazer isso, mas se os clubes conseguirem fazer essa orientação, com certeza o pós-carreira será menos traumático, né? E teremos profissionais qualificados tanto para dentro do campo, né, ou para a área de gestão, ou para outras áreas que possam surgir. A sua colocação é interessante. Eu acho que o Marcos também tem uma pergunta para fazer, mas o que eu acho interessante é que antigamente um processo natural, quando um jogador encerrava a carreira, era caminhar para ser treinador de futebol, né, que era um processo normal, ou comentarista. E que hoje abre uma possibilidade enorme, né, de você estar fazendo uma gestão do back-office do jogo, né, como o Jameli tinha colocado, e fazer toda a parte do ingresso, da logística, que não é fácil, né? A gente às vezes pensa, né, de comprar o seu ingresso e de passar lá, não se sabe o trabalho que dá por trás e o risco que se tem, né, que tem que assumir no back-office para poder esse ingresso ser vendido, comercializado, dar tudo certo, de não ter o acúmulo de gente, ter um fluxo de pessoas. Então, assim, a gente começa a conversar com as pessoas que atuam no mercado e a gente começa a ver uma série de caminhos que não só é um caminho de treinador, de comentarista, mas começa a seguir um caminho de gestor de negócio, que às vezes nem é gestor do clube, nem gerente do clube, pode ser gestor de uma patrocinadora. Por que não? Porque você não pega uma Caixa Econômica, um Banco do Brasil que patrocina algum esporte e chamar um ex-jogador que tem o domínio, né, sobre como é que funciona, tem acesso à mídia, que tem acesso
as pessoas dentro do mercado da bola, por que eles não podem também assumir cargos dentro de patrocinadoras, indústria esportiva, de material esportivo? Quer dizer, o mercado da bola ele não é restrito a clube de futebol. Ele é muito maior que isso, né, Aguinaldo? Justamente, Luiz. A gente fala que assim, eu costumo até falar em algumas palestras, né, e orientar, até em curso de treinadores, necessariamente você não precisa ser um treinador. Hoje a equipe interdisciplinar do futebol ela é muito grande. Então você pode estar dentro do futebol em vários segmentos. Fisioterapeuta, médico, psicólogo, assistente social. Você pode estar indo por esse caminho e estar dentro do futebol e fazendo aquilo que você gosta, estar envolvido. Então, quando nós falamos lá atrás que na base, na formação, nós devemos estar ensinando e orientando nossos atletas e futuros profissionais para justamente isso, que ele pode estar dentro do futebol, mesmo que ele não dê certo, de outra forma. Como nós estamos aqui, né, eu como gestor, o Jameli hoje como coaching, né, o Farber, né, na área de marketing, eu acho que isso é importante para nós, né, a gente orientar porque nós estamos fazendo formação. E essa formação nós poderíamos estar muito melhor com o nosso futebol, utilizando esses atletas, ex-atletas e atletas em formação para nosso futuro futebol. Maravilha. E tem o lado que o Aguinaldo falou, que é esse atleta que não conseguiu ser um jogador de elite, um jogador de alta performance. E tem também o pós, né? Então acho que são duas coisas diferentes, né, que a gente pode agregar. O ex-jogador, o ex-jogador de futebol, eu falo sempre de jogador, mas eu acho que a gente fala do futebol porque é o carro-chefe, é o que a gente está acostumado, tudo mais. Tem vários esportes que tá o ex-jogador de vôlei, o ex-jogador de basquete, o ex-nadador. Essas pessoas, elas sabem o dia a dia, elas conhecem a peculiaridade do mercado esporte. Não só no treinamento, por que um atleta tem essa atitude, por que uma empresa não investe, né, nesse esporte e investe em outro, qual que é o retorno. E ele tem os contatos, né? Isso é muito importante, o contato de entrar. Eu agora trabalhando, tenho duas frentes, né, como a gente estava conversando. Tem uma empresa que a gente faz a bilheteria, sócio-torcedor, de vários clubes, de várias modalidades. Então, a gente entende o outro lado da mesa, né? O nosso modelo de negócio é um modelo de negócio que a gente entra como parceiro. Então, a gente não vende o software. Porque a gente, até outro dia eu estava do outro lado e falei assim, a gente não tem dinheiro para comprar essa tecnologia. Então, a gente entra junto, a gente participa com vocês, clubes, né? Instituição, do sucesso de vocês. Então, isso faz fomentar o mercado, porque é interesse nosso que aquele clube tenha sucesso, venda mais ingresso, tenha mais sócio-torcedor, venda mais camiseta, tenha mais espaço na mídia, tenha mais retorno, porque daí a gente vai poder mostrar para o patrocinador tudo que ele pode ganhar, né, de visibilidade. Então, a gente tem essa parte do esporte, sabendo o outro lado, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho. E trabalhando como coach, também tem esse lado, porque eu atendo hoje atletas do golfe, do tênis, do futebol, do basquete, treinadores. Então, a primeira coisa, quando a gente vai ter um primeiro contato, fala, pô, Jamel, eu quero fazer coach, me explica melhor. Daí a gente conversa, o que é, o que você pensa, o que você não acha, o que você conhece de coach. E daí, todos fazem a mesma pergunta. Pô, você jogou, você sabe. Então, isso quebra muitas barreiras, quebra o gelo, porque, pô, Jamel, então, eu quero fazer coach, então, você jogou, você sabe. Então, essa experiência que a gente tem de campo, né, tanto como jogador, depois como gestor e como treinador, ela faz com que a gente tenha alguns atalhos que o atleta ou que o treinador confie mais na gente. Sim. Nesse cenário que vocês estão colocando, vocês não acham importantíssimo a questão familiar, né? A orientação de pai e mãe para os atletas? Aí eu vou fazer o papel do advogado do diabo, mas como a gente, como o clube, por exemplo, pode orientar os pais que de repente tem uma cultura talvez um pouco menos favorecida, né? Então, como que a gente pode linkar isso? Quer dizer, proporcionar para a criança que com 17, 18 anos está vislumbrada com uma questão financeira, de ser um Neymar da vida, né? Como que pode chegar nos pais, né? Fazer um trabalho junto com os pais para isso? Bom, nada mais, vocês tiveram o prazer de ter uma excelente profissional aqui, né, que foi Silvana, da área social. Eu acho que todos os clubes deveriam ter
esse trabalho, que é justamente esse link que você está falando, Marcos. É justamente o link clube e família. Aproximar a família do clube e fazer essa orientação. Quando a gente fala isso, a necessidade da família é que o ponto que você tocou é essencial, né? A família. A família às vezes acha que o jogador, o garoto, ele vai ser a salvação de tudo, né? Então, com isso, deve ser trabalhado a família para ela entender que, e se ele não for, acontecer algum problema, ele não acontecer, será que ele pode ser um outro profissional? Então, ele deve ser orientado, sim. De repente, ele pode ser um excelente engenheiro e ganhar até mais do que um jogador de futebol. Jameli está aqui como jogador, eu também como ex também. Posso dizer, tem lugar que você não ganha R$1.000 como jogador profissional aqui no Brasil. Aliás, é a maioria, né? Tem a estatística, né? Não, tem um estudo aí de que 90% dos jogadores profissionais do Brasil ganham menos de R$2.000. Olha aí. 90%. É que a gente está acostumado com o mundo de Champions League, de Campeonato Brasileiro, de Seleção Brasileira, Série A, né? que é o que eu falo que é o futebol que a gente vê na TV. Né? O futebol que a gente vê na TV é 1% do futebol que tem. O Aguinaldo, como representante do Sindicato dos Treinadores, sabem os problemas que tem salariais, às vezes até de saúde. Os meninos, principalmente os meninos, mas times profissionais também, que que vivem em casas sem a mínima estrutura, alimentação horrível, quando tem, sem falar da parte financeira, de salários e tudo. Mas para voltar um pouquinho na pergunta do Marcos, hoje eu atendo uma mãe de jogador da base, como coach. Porque não foi o clube que me procurou, foi um empresário desse jogador, e o empresário preocupado com o investimento dele, né, me procurou e falou, olha, eu quero que você faça coaching com essa família, mas não com o jogador, com a mãe do jogador. Porque, ao final, ela está atrapalhando a carreira dele por uma questão de ansiedade, por uma questão de uma expectativa muito grande, né, de um retorno financeiro do filho, uma família de baixa renda, uma senhora que tem mais, não sei se são 3 ou 4 filhos, e que ela vê realmente como esse menino, através do talento que ele tem, através da possibilidade do futebol, de dar uma alavancada na família e ela conseguir a criação que ela sempre quis para os outros filhos, através de pagar uma faculdade, de fazer com que eles tenham um nível de vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Mas isso partiu do empresário, não partiu do clube. Né? Eu acho que deveria, o clube sim, se preocupar mais, né, com esse jogador, porque esse jogador ele vai ter, normalmente, dos 14 aos 16, 17 anos, essa maturação, para ele entrar no time profissional, do time profissional, se é um time pequeno, chegar num grande clube do Brasil, desse grande clube do Brasil fazer uma transferência internacional, que esse clube formador vai continuar ganhando, porque ele tem uma porcentagem lá atrás. Então, as pessoas, hoje, eu tenho uma certeza absoluta que os gestores de futebol hoje estão muito mais bem preparados do que de 15, 20 anos atrás. Isso, certeza absoluta. Então, eles já têm essa preocupação de que daqui a 20 anos, ou daqui a 10 anos, esse jogador ainda vai estar trazendo benefício. Não o benefício técnico, porque ele já teve, mas o benefício financeiro para o clube. Então, cada vez mais tem profissionais como a Silvana, que é uma assistente social, os departamentos de base conseguindo o certificado, a chancela de que são clubes formadores, para poder ter esses benefícios, porque tem muito clube que não tem condição de ser clube formador. Então, forma o menino vai embora, daí ele vai vendido do Barcelona para o Real Madrid e eles não veem nada, porque lá atrás eles não tinham certificado de clube formador. Então, isso é uma roda... Isso é muito importante que eu acho que cada vez mais vai em benefício do futebol. Porque faz com que o time se organize, ele se organizando, ele vai ter um melhor profissional, esse jogador vai para frente, que vai retornar financeiramente para ele lá, depois de 10 ou 15 anos. Que, aliás, você comentou, tanto o Aguinaldo como você, Jameli, vocês comentaram sobre a Silvana, ela está antenadíssima, ela está aqui mandando uma informação para você. Bom dia, quero fazer uma pergunta para o Jameli.
o que o serviço social representa na formação do atleta de base e do profissional e quais os impactos além das 4 linhas. Eu acho que, de certa forma, nós respondemos isso, né, para ela, mas ela está antenada aí, assistindo a gente. Um grande abraço para a Silvana. Eu tive a oportunidade, a possibilidade e a honra de participar com a Silvana. Quando eu estava lá, a gente contratou a Silvana no Santos para fazer esse trabalho na base do Santos, uma profissional sensacional. A gente teve muito benefício, porque foi aquele time do Santos de 2010, do Neymar, do Ganso, e teve muito sucesso. E que depois veio o rebote, né? O que veio depois, que foram os meninos que ela trabalhava. Depois eu saí, mudou a estrutura toda do Santos, mas ela continuou com esses meninos que na época tinham 16, 17 anos, que foram aparecendo. Que foi o Gabriel, que foi o Neilton, e vieram outros. O menino que está jogando de zagueiro agora também, lá no Santos. Brás? Não, o que joga caramba, o grande que machucou o joelho. Não lembro o nome dele, vai vir agora. Enfim, esse trabalho, né, da base é uma... Como a gente falou, não é o futebol que a gente vê na televisão. O trabalho que ela fazia, indo nas escolas, porque não é só você ter o jogador, não. Você tem a preocupação com as escolas, tem que ter tutores. Né? O Ministério Público precisa de tutores, porque esses meninos normalmente vêm de fora de São Paulo, com 14, 13 anos. Não é ele chegar e entrar no clube e ficar lá, não. Tem que ser pessoas responsáveis por isso, que acompanham a alimentação, que acompanham a parte educacional, se eles estão indo na escola, se eles não estão indo, qual que é o comportamento deles, se eles têm frequência, como que são as notas. E a função da assistente social, nesse ponto, é fundamental. Para o que o Aguinaldo tocou muito bem. Desses meninos, de 100, 2 vão ser profissionais de alto nível, talvez 10 joguem em divisões menores, e os outros, todos, caras, vão estar no mercado. Né? E não vão estar no mercado disputando de igual para igual com esses meninos que não tiveram a oportunidade de trabalhar no futebol. Porque os que estão no futebol, o estudo é segundo plano. Sim. Né? E daí, quando ele vê que ele não tem essa condição de ser um jogador profissional, ele quer recuperar o tempo perdido. Só que ele não fez o ensino fundamental do jeito que tinha que fazer, ele não teve esse acompanhamento. Então, na hora do vestibular, na hora do outro funil, que não é o funil esportivo, eles estão em desvantagem. Daí entram em depressão, e daí depende do ambiente que eles vivem, podem ir para o mundo do crime, para o mundo da droga, do vício. Sim. Então, o papel da assistente social nesse ponto do futebol é fundamental. E o que eu acho legal da sua colocação é que é muito bom também trabalhar no mercado. Quer dizer, não é só ser jogador de futebol que vai trazer um prestígio, que vai trazer uma felicidade, que vai trazer um retorno, né, para a pessoa, até financeiro. Existe um monte de coisa que dá para fazer e que também dá prazer. Né? Você vê que quando a Silvana esteve aqui, ela fala com prazer, ela tem paixão daquilo que ela está fazendo, ela trata os meninos ali como filho dela, né? Como os próprios filhos. E então é bacana isso, mostrar que existe, acho que o tema é bem isso, né? Existe vida além das 4 linhas, né? Existe mercado. E eu tô com o Carlos Serrato, aliás, pessoal, quem estiver acompanhando, podem mandar pergunta, eu estou lendo, acompanhando, podem curtir, compartilhar a informação que está passando, né? O vídeo, pode compartilhar para os seus contatos no Facebook, que é sempre muito bem-vindo. E o Carlos, que também é um grande parceiro nosso, ele está sempre acompanhando os nossos vídeos, ele coloca o seguinte: bom dia, por que os clubes não incentivam que os jogadores tenham uma melhor formação escolar para que busquem uma melhor captação profissional? Quer falar, Aguinaldo? Bom, difícil, né? É difícil. Antes de eu ir para essa pergunta, só quero, antes que a gente esqueça, o Jameli falou em clube formador, né? E eu tenho uns dados aqui interessantes, são que eu já tinha separado. Com esse mecanismo de solidariedade, né? Que é o nome dado, o São Paulo aí está em vias de faturar 1.700.000 aí com a venda daquele goleiro Ederson, né? Do Benfica para o Manchester. Então, imagina só 1.700.000 depois de alguns anos aí que ele passou pela formação. Outro dado interessante
é que ainda alguns clubes ainda não têm esse certificado de clube formador, né? Inclusive aí tem Vasco, tem o Atlético de Goiás e o Chapecoense também ainda não tem, né? E nós temos menos de 40 clubes com esse certificado de formador, que são os mecanismos aí de solidariedade que a FIFA criou justamente para incentivar a formação. Agora, respondendo, qual que é o nome mesmo do... Carlos Serrato. Tá. Por ser assim, ainda mais é obrigação oferecer estudo, tá, e cobrar estudo dos atletas da base. Ponto. Isso, a parte da assistência social, né, o departamento cuida dessa parte, até o Jamel citou que ia nas escolas. Isso é fundamental para o clube. O certificado de formador, ele consta isso, e hoje o Ministério Público está em cima disso daí. Só que ainda é meio deixado de lado. Concordo com o Carlos, são raros clubes que fazem isso e cobram direto. Então, tem alguns clubes que já pensaram em trazer a escola para dentro do CT, para que seja mais perto isso tudo, e possa se dar esse melhor estudo, cobrar faculdade e formar melhor. Para nós, treinadores, com certeza seria excelente, que já existem estudos onde a melhor capacidade do aluno desenvolvido na escola, no sistema educacional, o maior resultado dentro de campo ele tem, na leitura de jogo, na forma de entendimento, nos modelos de jogo, na visão. Tudo isso daí, para nós, seria excelente se isso fosse colocado em prática pelos clubes. A partir do momento que eles entenderem que isso é um resultado que se reverte dentro de campo, desde a formação até o alto rendimento, com certeza o nível iria subir, né? Nós temos exemplos da Europa, onde a formação é melhor, né, educacional. E os resultados dentro de campo, o entendimento do jogo é maior. Recentemente, um colega esteve na Coreia e com garotos. Bastava falar uma vez, né, na clínica, os jogadores já entendiam o conceito e o entendimento do treino. Aqui, ainda você tem que falar para o entendimento do treino. Então, se a gente conseguisse melhorar todo esse sistema educacional dentro das categorias de formação e estender isso para o profissional, sem dúvida, excelente. E outra coisa, todo mundo fala, o profissional não tem tempo. O ideal seria justamente o ensino à distância, onde ele poderia estar fazendo a sua formação fundamental, o seu ensino superior. Aí ele conseguiria, nos deslocamentos de viagem, na concentração, ele conseguiria fazer, sim, um ensino superior. Tá? Concordo com o que você falou. Aliás, Carlos, um grande abraço. Carlos é meu parceiro do Grupo de Excelência em Ativação de Administração Esportiva do Conselho Regional de Administração. Um abraço, Carlos. Jameli e Agnaldo, você não acha que esse modelo, por exemplo, o modelo aplicado lá fora, vamos dizer, Estados Unidos, né, onde o estudo faz parte do dia a dia, quer dizer, o aluno está o dia inteiro na escola e praticando o esporte no final da tarde, final de semana. Aqui é um negócio meio que de imposição, quer dizer, você só vai jogar bola se você estudar. Ali já faz parte do cotidiano. Você acha que esse formato funciona aqui, vinga um dia? Eu acredito que tem um filme que até indico para vocês, chama Coach Carter. É um filme que fala sobre basquete e é o relacionamento do aluno-atleta. Eu sempre indico esse aí para as pessoas que eu faço as sessões de coaching, porque ele mostra exatamente o limite que você tem que ter, né, de prioridades entre o esporte e o estudo. Na minha opinião, o modelo perfeito não é nem o europeu, nem o sul-americano, é o americano. Que você consegue... Hoje, a gente tem aí várias universidades que estão buscando esses atletas aqui no Brasil para fazer bolsa de estudos nos Estados Unidos. Eu, particularmente, atendo 2 atletas, um que foi até curioso, porque ele foi recrutado, vamos dizer, que pode ser a palavra, para estudar
numa universidade americana, e ele foi como jogador de soccer, né, de futebol, do nosso futebol. Chegando lá, ele tinha 60% da bolsa, e o treinador do futebol americano, vendo ele bater na bola, falou: vê se você não quer fazer um teste aqui como kicker do time de futebol americano. Ele passou, foi o cara que chutou melhor, chutou mais longe, chutou mais forte, melhor que todos os outros estavam lá, completou a bolsa de estudo dele, está com 100% hoje de bolsa, 40% através do futebol americano e 60% através do soccer. Então, o americano ele tem essa cultura, tanto para o basquete como para a natação, para o tênis, de trazer o atleta que tem um potencial para dentro da faculdade dele e dar toda a estrutura, né, que aqui no Brasil a gente depende só dos clubes, você não tem esse outro lado, para você fazer o que o Aguinaldo falou. Se caso esse cara não for um atleta de elite, ele vai trabalhar na faculdade como professor ou como instrutor, ou ele vai ser um profissional que vai estar trabalhando no clube da cidade, como fisiologista, como fisioterapeuta, como assistente social, ou como médico, enfim, como administrador. Então, eu acho que aqui no Brasil é o mundo ideal, né? A gente está aqui no Brasil, a gente tem tanto problema social, muito mais grave, de segurança, de saúde, de tudo, né? Até político, né? Mas no mundo ideal aqui no Brasil, eu acho que teria que ter essa parceria, clube, federações e universidades de ensino, né, de todos os lados, desde a escola até a universidade mesmo, para recrutar esses jogadores, trazer o conhecimento da faculdade para dentro do clube e o clube ter essa troca. E é fundamental. Eu não sei ainda, né, por que ninguém tentou fazer isso. Exatamente. Aqui no Brasil, porque o modelo está lá. Se você falar assim, é uma coisa que tem que criar, não. É só copiar. É copiar. Chega lá, é copiar de lá. Sim. E aí eu vejo que o Brasil vai ser uma potência. Se a gente conseguir fazer isso, vai ser uma potência em todos os esportes. Porque a gente, do jeito que a gente leva, a gente está onde a gente está. Né? A gente é excelência no futebol, a gente é excelência no vôlei. De vez em quando aparece alguém no tênis, de vez em quando aparece alguém na natação. E se isso fosse corriqueiro? Sim. Pela matéria humana que nós temos aqui no Brasil. O Brasil ia ser a primeira potência, ou ia estar entre as 5 primeiras. Né? Mas isso aí está lançado o desafio para os gestores, para nós que somos os stakeholders aí do futebol. O desafio está lançado, cara. Quem vai sair na frente, como o Aguinaldo falou? O cara que vai sair na frente vai beber água fresca. É verdade. Né? Então, vamos ver. Se alguém está vendo aí, tiver alguma ideia, pode entrar em contato com a gente, que eu estou nessa também. E você sabe, eu gostaria de perguntar, porque muita gente que está assistindo, né, e são alunos, são jogadores que estão começando, e até mesmo aqueles que estão no mercado, está começando a ouvir essa palavra coaching, né? E coaching no mercado esportivo, mas na visão de vocês, o que envolve isso? Né, dentro do marketing esportivo ou da atividade esportiva, quais são as atividades de coaching? O que é feito? É só para jogador? Você tocou num assunto, né, que atingiu a família, né, foi feito um coaching que não era nem para o jogador, era para o familiar. Quais são as atividades que o coaching desenvolve? Bom, eu acho que... Vende o peixe de vocês, né? É hora de fazer a propaganda. O jabá. Você, Jamel. Não, as pessoas às vezes confundem, né? Ou não conhecem o que é o coach, né? Coaching é o processo todo. Coach é a pessoa que aplica o processo e coach é a pessoa que recebe, né? Então, são essas palavras que têm que ficar bem identificada para saber o que é o quê. O coach, ele é um processo que veio do esporte, através de um professor de tênis que chama Tim Galloway, que em 1974 escreveu um livro que era o jogo interior do tênis. Ele chegou num momento que ele viu que os atletas eram muito parecidos fisicamente, tecnicamente e taticamente. Eram muito parecidos. Só que sempre o mesmo ganhava. Então, se eles são muito parecidos, por que esse cara sempre ganha? E daí ele começou a entender que era a parte mental, era a parte psicológica. O tênis, né, que foi o começo de tudo, é um esporte muito individual, de você lutar contra você mesmo, mais do que até contra o seu adversário, de você conviver com os seus erros, conviver com o seu sucesso, com o seu fracasso. Uma concentração absurda, né? Na próxima jogada você tem que esquecer o que você fez, porque já está valendo de novo. Então, é diferente de um jogo coletivo, um jogo de futebol, que são 90 minutos, 11 contra 11 e tal. O tênis é você contra o seu adversário, mas 5 segundos.
E os outros 10 minutos é você contra você mesmo. O que eu errei, o que eu estou fazendo certo e tal. E ele começou a dar aula para alguns CEOs em grandes empresas, e essas pessoas começaram a falar assim, se dá certo no tênis, vai dar certo na minha multinacional. E levaram o coaching para as empresas. E, durante muito tempo, foi esquecido o coaching no esporte. Né? Então, nasceu no esporte, foi para o mundo corporativo, e hoje a gente está tentando resgatar isso para o mundo do esporte novamente. Né? O coaching não é psicologia, não é psicanálise, não é mentoring, não é aconselhamento, não é terapia, não é nada disso, que são ciências que estão envolvidas, que são de fora para dentro. Né? Que nem um psicólogo, ele faz a análise, ele entende por que está acontecendo aquilo, ele tem um diagnóstico e aplica no seu paciente. O coaching é ao contrário. O coaching são perguntas que o profissional preparado, né, com método, com ferramentas, com uma estrutura de sessão, ele pergunta para o seu coach e ele consegue achar as respostas dentro dele. Então, o coaching é de dentro para fora. E todas as outras ciências aplicadas, que são esse mix todo, é de fora para dentro. E a gente hoje, né, eu pelo menos no meu caso, a gente faz um trabalho conjunto com os psicólogos dos times. Porque não são áreas que têm atrito, são áreas, né, que se completam. Né? Porque, claro, eu não tenho conhecimento, eu não tenho uma expertise de tratar uma depressão. Se vem um atleta comigo que está com um sintoma de depressão, eu indico um psicanalista, eu indico um psicólogo, um psiquiatra, que vai ter o conhecimento e as ferramentas e até medicamentos para tratá-lo. Então, essa parceria, porque muita gente confunde, diz, mas você vai ser psicólogo? Você não é psicólogo, você vai vir aqui falar de psicologia? Fala, não, eu sou coach, é diferente. Daí a partir do momento que você explica isso para as pessoas, é incrível. Porque eu falo, se eu, com 20 anos, tivesse tido um acompanhamento de coach, a minha carreira seria diferente, totalmente para melhor, mas disparado. Porque o que a gente consegue trazer hoje para esses atletas, com 17, 18, 20, 25, 30 anos, eu faço coach com o Guerrinha, treinador de basquete. 3 Olimpíadas, tem 57 anos. E todo dia a gente faz a sessão, quando a gente faz a sessão, a gente sai engrandecido, porque ele fala, isso me ajudou muito, cara. E eu não esperava na minha vida, com 57 anos, aprender coisas novas dessa magnitude. Né? Eu estou buscando todo dia melhorar, mas vou melhorar um pouquinho. Ou vou aprender uma outra coisa, uma outra técnica, o que estão fazendo fora. Mas com o trabalho de coaching, ele falou, é impressionante, um cara, na minha experiência, na minha idade, com tudo que eu já vivi, o que eu estou passando. Então, o coaching, resumindo, porque é muito grande, daí já pode fazer 10 programas aqui para falar de coaching. Já está convidado. Eu vou falar porque eu adoro falar, estou apaixonado pelo que eu estou fazendo. Mas, para cravar, coaching é desenvolvimento humano. E o que é legal, o Marcos acho que vai falar também, mas o que é legal é que como você tem o lado do campo, conhece o lado do atleta, e você foi buscar o ferramental, você foi estudar, né, para poder fazer esse trabalho, eu acho que facilita, né? A aproximação, a pessoa não vê assim, você fala, poxa, ele está falando comigo, mas ele não foi nada, né? Ele não atuou no mercado, que história que ele tem? Você tem uma história, e essa história eu acho que facilita muito esse trabalho, ou não? Eu estou errado? Não, facilita muito, mas sempre voltando assim, eu não sou um mentor, eu sou coach. O mentor é aquele cara que fala assim, olha, vem cá, eu já passei por isso, eu tenho esse conhecimento, eu tenho essa experiência, faz assim, 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 assado que dá certo. Esse é o mentor. O coach, ele vai ver o teu lado pela experiência que eu tenho como ex-jogador, como ex-treinador, enfim, experiência de vida também, mas com a minha formação de coach, eu vou chegar para você e falar assim, por que você não faz assim? Você já imaginou fazer de uma forma diferente? Eu não vou falar assim, faz desse jeito ou faz daquele jeito. É a sombra ou é a luz? Não. Você sempre esteve na luz. Você já tentou ver o lado da sombra? Você sempre fez o branco. Você tentou fazer o preto? O que falta para você fazer o preto? Se você fizer o preto em vez do branco, que resultado vai dar na sua carreira? Eu nunca falo, eu acho que, ou você tem que, ou no teu lugar eu faria... Não. Eu sempre fico sugerindo e provocando... Estimulando, né? Para ele descobrir a verdade para ele, porque talvez para mim
É uma outra coisa. Eu tenho valores diferentes dos seus, eu tenho a minha missão de vida é diferente da tua, as minhas crenças que me bloqueiam, que a gente chama de crença limitadora, né? Que Crenças é muito limitantes. assim, é aquele negócio, se tomar leite com manga, você morre. Ou se você mergulhar na piscina depois de almoçar, dá congestão. Que são crenças que a gente tem. Eu estou falando bem simploriamente, mas são aquele assim, eu não consigo lidar com dinheiro, né? Então, essas crenças, você faz com que o coach vá eliminando isso. Bloqueando, né? Exatamente. Por quê? Se eu tomar leite com manga, eu vou ficar mal do estômago? Toma. Eu experimentei. Aconteceu com o outro. Então, você valida as coisas, mas ele valida. Sim, entendi. Né? Então, eu estou apaixonado pelo que eu estou fazendo hoje, por causa disso que você descobre. E cada sessão de coaching que você faz é uma história diferente, porque cada ser humano é um universo completamente diferente, cara. E eu estou aprendendo muito. A mesma paixão de jogador, você está como coaching. É verdade. Vamos ver se eu vou ser melhor coach que jogador, né? Só queria complementar, Zenoni, aí eu vou fazer o meu jabá também. Claro, aqui é. Porque eu também sou coach, Sim. Sou formado pela Academia Paulista de Coach. O coach ele ensina o coach a pensar. Né? A gente tem N estratégias aí que não vem ao caso de falar, senão a gente vai até amanhã. A roda da vida, uma série de itens aí que vai ficar para uma próxima live debate, com certeza. O coach, na verdade, definindo tudo que o Jameli falou, né? Para quem está assistindo, o coach são estratégias, objetivos, determinar objetivos para se alcançar as metas pré-estabelecidas. Né? Hoje eu faço coach com um campeão paralímpico, deve estar assistindo aí o Matheus Evangelista, dos 100 metros, 200 metros, salto em distância. Então, a gente vem fazendo esse trabalho com ele aí, fantástico. É como o Jameli falou, a gente vem aprendendo a cada sessão coisas novas, coisas diferentes, que para ele é ótimo, para nós é fantástico. Então, vale a pena aí. Quer falar alguma coisa sobre esse complementar? Eu achei que, nossa, muito... Porque tem muita gente assistindo que não tem essa noção que vocês passaram, né? E às vezes nem dá valor. Fala, não, vou contratar alguém que vai me dar uma consultoria ou que vai ser meu mestre. Eu acho que ficou bem esclarecido que não é isso, né? Que é um parceiro mesmo para ajudar a ter foco, para ajudar a se desenvolver. É uma atividade que eu acho legal, que tem começo, meio e fim, né? Porque você define o início do seu projeto. O que nós vamos fazer agora? Não é uma coisa que fica solto, não é uma sessão que você vai, não, vou lá, vou fazer, depois de 10 anos. Você pode até durar 10 anos, mas com começo, meio e fim. Né? Você começa com um objetivo no coaching, vamos atingiu, acabou, agora vamos começar outro, né? Então, eu acho bacana essas colocações. Queria ver a sua opinião, Aguinaldo. Na verdade, assim, hoje se faz necessário... eu vou falar assim, nós como treinadores, né? Eu acho que cabe nós também termos uma orientação de coaching, que é importante, porque as dúvidas surgem, as incertezas, né? E, às vezes, a gente não consegue olhar aquilo lá de uma forma de fora. O coaching ele vai te ajudar a enxergar um pouquinho mais isso, sem impor, né? Mas sim através de, vamos dizer, de ferramentas, né? Fazer você detectar aquilo lá de uma forma que você consiga seguir o caminho do seu jeito, não de uma forma direcionada, mas assim, ele te orienta de uma outra forma que você vai enxergar o problema e vai seguir aquilo lá. Fala assim, do meu jeito. Então, eu vou entender os problemas melhor, eu vou entender e ter as soluções na minha mão através das ferramentas que o coaching te coloca. Então, esse lado é essencial. Tem gente que consegue sobreviver sem uma orientação, e tem gente que necessita dessa orientação. E hoje, pela carga de trabalho de um grande treinador, ele necessita tanto do apoio do coach, como o apoio psicológico, porque as pressões são diárias e a cada minuto. Maravilha. Em cima disso, eu estou desenvolvendo junto com a CBF Academy, né, que são
Que é lá no Rio, né? É, lá no Rio, ó, através do Maurício, do professor Oswaldo e do professor Maurício. Eles notaram a importância do coaching. A gente está fazendo aí, a 4 mãos, acredito que vai ser uma disciplina dos cursos de treinadores nas próximas. Como tem tática, como tem direito esportivo, como tem gestão de carreira, como tem arbitragem, vai ter uma de coach. A gente vai ter agora, no próximo curso que vai ter da licença B da CBF Academy aqui em São Paulo, eu vou fazer uma palestra para os 50 treinadores que vão estar participando dessa graduação, né, da licença B, que vai ser na Federação Paulista. A gente já está conversando com o Mauro Silva lá na Federação para desenvolver um projeto junto, porque a gente entende que tem muita coisa para ser feita nesse ponto, né? E os treinadores, começando pelos treinadores, isso vai ser só a pontinha do iceberg, vai abrir para os jogadores, vai abrir para os presidentes, para os gestores de clube. Nossa, isso é maravilhoso. Porque o treinador, queira não queira, ele é o ponto de referência, né, de um clube. Às vezes mais até que o presidente, porque ele está ali, ele está todo dia dando entrevista, ele sofre a pressão, como o Aguinaldo falou, a pressão da vitória, a pressão da derrota, a expectativa de gestão de um grupo, né, que tem pessoas, que tem famílias envolvidas. O treinador pensa nisso, eu vou tirar esse jogador, não vou renovar o contrato com esse jogador, vai impactar na vida do filho dele, da mulher, da carreira, do pai. Então o treinador tem esse lado também. A gente pensa que o treinador só pensa no futebol, mas tem esse lado. E muitas vezes é um conflito, né? Sim. E como o coach, uma das bases do coach também, um dos pilares do coach é o autoconhecimento, né? Quanto mais você se conhece, mais você encontra a cura do problema. Claro. Né? Então, é importantíssimo para o treinador. Hoje, né, o Fábio Carilli faz coaching, Jair Ventura faz coach, Dorival Júnior já fez coach, Micali já fez coach. Os que estão em evidência aí, né? O Tite fez coaching e fez curso de coaching. Ele fez as duas coisas. Adilson Batista também já foi numa escola de coaching. Então, os treinadores entenderam que eles precisam dessa ajuda. Isso é maravilhoso. Então, é como a gente vai. Você quer emagrecer. Você pode emagrecer sozinho. Você tem as suas ideias, você vai lá, você melhora a sua alimentação, você vai fazer exercício e tal. Agora, se você tiver um preparador físico, se você tiver um fisiologista, se você tiver um nutricionista, outra coisa. Você emagrece melhor. Você emagrece bem. Então, é a mesma coisa. O coaching é fundamental? O trabalho psicológico é fundamental? Não. Tem gente que consegue lidar com isso. Mas se você tiver esse pessoal todo te ajudando, né, é muito mais fácil e é muito mais duradouro o negócio. É para a vida inteira. E daí você começa a replicar isso, não só na parte profissional. Você replica na sua casa, você replica no relacionamento com os seus filhos, você replica no relacionamento até no trânsito. Porque você começa a entender que você tem que respeitar o outro. Por que eu vou xingar o cara? O que ele fez? Então, essa mentalidade que eu acho que é o fundamental a gente divulgar. E daí, claro, se para você serve 10%, ótimo, para ele serve 90%, ótimo. Cada um vai pegar o que serve para ele e vai continuar a vida. Isso é o que é o fundamental. Legal. Pessoal, se estão gostando do nosso debate, mandem um curtir, um compartilhar. E agora nós vamos estar passando... Rodrigo, podemos colocar uma pergunta? Nós temos algumas perguntas de colegas que enviaram comentários, perguntas sobre o assunto, e nós vamos estar passando para vocês. Você pode colocar o primeiro, Rodrigo? Olá pessoal, aqui é o Ademares, jogador de São Caetano, do Stuttgart, do Japão, da Coreia, amigo do Marcos Faber, da Faber Marketing e Comunicação. Vou dizer para vocês que agora que eu parei de jogar futebol, eu tenho que gerenciar. E não é fácil gerenciar. Se vocês verem no fundo, vocês veem que tem um pessoal treinando aí. E antigamente era bem mais fácil. Eu só pegava a minha chuteira, deitava no ônibus e ia pro jogo. Hoje é muito difícil, você tem que comandar, você tem que fazer toda a logística e é mais complicado. Mas é isso, para isso que o futebol se modernizou e se profissionalizou, né? O pessoal que está aí vai debater sobre isso, que hoje o futebol brasileiro tem profissionalizado, mas ainda a gente está num semi-profissional, um amadorismo melhorado. Eu tenho certeza que o debate vai gerar muita crítica, elogios, mas no geral o nosso futebol tomou 7 porque a gente está desorganizado, tá?
Eu sei que não é fácil para muitos que estão hoje no meio do futebol. A categoria de base, principalmente, a remuneração é muito baixa. Maravilha. Jogou muito, né? Chutava pouco, né? Batia forte, hein? O Ademar é um amigo nosso aí, vem desenvolvendo um trabalho no Porto Feliz. Porto Feliz, parece, né? E está preocupado aí, qualquer hora a gente está indo lá no CT dele desenvolver uma parceria de trabalho. Maravilha. Bom, é o que nós estamos falando, né? O que ele coloca é uma dificuldade, nos bate muito na questão da formação do atleta, né? Todo mundo está batendo bastante. Eu acho que esse é o caminho, começar a tratar os nossos garotos, né? Os nossos jovens, que cada vez começa mais cedo, né? Você vê transações, o rapaz indo com 12 anos, 9 anos, já com contratos profissionais, o assédio é muito grande, né? Por parte desses garotos, se não tiver um acompanhamento de uma assistente social, de um trabalho de acompanhar a carreira daquele garoto, realmente, como o Jameli colocou anteriormente, né, a possibilidade de se perder no caminho, né, de ir para caminhos que não são caminhos moralmente bons para eles, né, nem para a sociedade, acaba sendo muito grande, né? Nós, atletas que tiveram uma possibilidade de carreira muito grande, nós falamos de encerramento, né, de carreira, às vezes por uma contusão, mas alguns encerram porque vão para um lado que não é muito legal da vida, né? Acaba indo para droga, ainda acaba indo se metendo com bebidas, com mulheres, né? Nós já tivemos isso no passado, mas faltava uma estrutura maior, então o futebol não era como é hoje, né? Os clubes não tinham essa preocupação. Hoje é inadmissível, né? Porque você está falando de um clube empresa. Daqui a pouco nós vamos estar discutindo, o próximo live debate, nós vamos discutir essa ideia de clube empresa, né? O Figueirense está começando a pensar nisso. Já tivemos alguns clubes que tentaram fazer isso, o próprio Barueri, né? Você treinou lá, né? Ou foi gestor lá do Grêmio Barueri, foi? Foi meu último clube. Foi o seu último clube? Eu acabei minha carreira lá como jogador e fiquei 2 anos na gestão lá do Barueri, que na época não era o clube empresa, porque tem vários procedimentos que tem. Era uma ONG, de uma ONG passou para um outro nome que eu não me acordo. OCIP? Uma OCIP, uma ONG, e daí ia ser um clube empresa, mas... Chegou a ser clube empresa ou não? Num momento da transformação do clube empresa foi quando foi para Presidente Prudente, teve a troca de gestão, enfim. Mudou, não, eu acredito que não chegou, porque eu já tinha saído também, eu tinha ido para o Curitiba já nessa época. Mas é um debate também longo que dá para fazer, porque uma associação esportiva não paga imposto, um clube empresa paga, uma associação, uma instituição esportiva tem vários benefícios de contratação e nos processos trabalhistas, enfim. E tem a contrapartida, se você é um clube empresa, você pode abrir o mercado, você pode abrir ações na bolsa, Então é um debate muito grande. Os grandes clubes brasileiros têm um conselho deliberativo, tem 2 ou 3 ou 4 anos de gestão e de repente muda toda a gestão. Se é um clube empresa, eu joguei num clube empresa na Espanha, que era o Zaragoza. O Zaragoza tinha um dono, era uma sociedade anônima, e chegou um belo momento, era o dono da maior empresa de colchões da Europa, a Picolin, e ele não quis mais mexer com futebol, ele vendeu para uma outra empresa, foi uma transação. Ele falou, o clube está aqui, o passivo é esse, o ativo é esse, vale tanto, não sei o quê. Fez o negócio, passou. Hoje, aqui no Brasil, é impossível. Você imagina o Corinthians, o Flamengo, o Santos, o São Paulo ser vendido por um grupo, como é na Inglaterra, como aconteceu agora com o Paris Saint-Germain e tal. São legislações diferentes, a gente está engatinhando nisso, mas é o futuro. Eu acredito que é o futuro. Não sei se vai ser daqui 1 ano ou daqui 10, mas é o futuro. Bom, na verdade tudo isso passa pela legalidade, né? Ou seja, questão de imposto. Eu acho que seria super válido a profissionalização total. Eu sempre falo isso na questão de dividir o clube social do clube esportivo ou clube de futebol. Para quê? Para que as finanças sejam adequadas, tudo deve ser controlado, né? E essa palavra assusta dirigente, controle.
eu sempre digo, controle, planejamento, isso aí assusta o nosso futebol. Transparência, né? Recentemente eu recebi um convite aí para a gente montar um planejamento e mandar para um clube do Nordeste, e justamente o que vai concorrer à presidência, né, falou assim: eu gostaria de um clube moderno e que usasse a palavra transparência. Falei, se for assim, eu acredito, né? Então, nós temos que acreditar que vai acontecer. Não sei quando, porque isso que o Jameli falou, eu recebi antes de entrar no programa, que o nosso Supremo Tribunal de Justiça suspendeu algumas coisas referente ao Profut, que é a transparência financeira, que era uma obrigação dos clubes estarem apresentando para o Profut. Não terminei de ler toda a matéria, mas o nosso juiz lá determinou, nosso ministro determinou que suspende a parte financeira, a transparência financeira, e nós damos um passo atrás daquilo que estava já conquistado, né? Então, o profissionalismo ele vai à frente e volta, vai à frente e volta. Nós estamos brigando na parte de treinadores também, através da lei. Tivemos na CBF, dia 21, questões de salários, né, para a gente melhorar, a questão de segurança no trabalho. Uma coisa importante para nós seria, na verdade, nós conseguirmos que os clubes e os dirigentes sejam profissionais e contratem com planejamento. Não aconteça o que está acontecendo com os treinadores, né? Até agora que já chegamos quase a 20 treinadores que foram mandados embora nessas 24 rodadas. Na Série B está se encaminhando para o mesmo número. E fora isso, nós que estamos envolvidos no sindicato, as reclamações trabalhistas, os não pagamentos na rescisão, é uma das coisas que nós estamos reivindicando a CBF, que seja colocado em regulamento, né, que a rescisão seja compactuada com a entrada do outro treinador, ou seja, quita-se, e daí o outro pode assumir dentro de um prazo, de um tempo mínimo. Então, algumas coisas que nós estamos mexendo para profissionalizar. E na questão de terceirização, né, por exemplo, no clube empresa, por exemplo, o Ademar eu conheço, ele está hoje com as categorias de base terceirizada, do Audax Grêmio Osasco, que são o 15 e o 17, estão terceirizados lá em Porto Feliz, né? Então, essa é uma das coisas também do clube empresa, né? Então, muitos clubes não estão tendo a formação e estão terceirizando. Não o Audax é um clube empresa, né? E, infelizmente, ele pega a base aonde, supostamente, né, onde é um dos temas que a gente discute também aqui, que é investimento ou despesa. Nós temos números que não é despesa, é investimento. Tanto para formar, depende do produto que você quer formar, se é um produto que você quer formar o seu atleta para chegar no seu profissional, que é onde você vai ter um custo menor e vai aproveitá-lo no profissional, ou você vai formá-lo para negociá-lo. Então, nós temos números que nem Flamengo, Fluminense, recentemente, fizeram bons negócios com times europeus, entre garotos de 19 e 21 anos. O último, acho que foi o Vinícius, do Flamengo, aí, que gerou 100 e poucos milhões de reais nos caixas do Flamengo. Então, eu digo que tudo essa profissionalização do futebol, ele tem que passar e gerar de lá de baixo, da base, profissional, dirigentes que eu falo não são os gestores profissionais contratados, são os dirigentes, diretores com estatutos ultrapassados, onde eles não têm aquela responsabilidade, contratam como querem, às vezes nem com a anuência do próprio treinador, não se encaixa em modelo de jogo, né, e às vezes coloca goela abaixo da gente, né, Jameli, como ocorre na maioria dos clubes, e às vezes a gente vê que o rendimento lá na frente não é adequado, daí o culpado cai em cima do treinador, que é muito mais fácil mandá-lo embora e não culpar a gestão. Que é a cultura, né? Que é uma cultura que a gente está
está tentando mudar, né? Fazer com que os dirigentes entendam isso, que a gente passe por um planejamento, que a gente reestruture os clubes, separe o social do esportivo, de alto rendimento, onde você tem, hoje, o profissionalismo, entra dinheiro e sai dinheiro, e esse controle tem que gerar e ter um controle adequado de lucros, né? É impossível, né, a gente ver lá, o clube está negativo. Não tem como, Né? A gente sabe disso. Se você tiver uma gestão boa, adequada, e fazer render dentro das ferramentas do marketing, da ativação, né, e outros recursos de captação, não ficando só em captar patrocínio e arrecadação de bilheteria. Tem outros recursos. Televisão, né? Se a gente for juntar todos os outros recursos, nós podemos chegar a quase 20, 25 recursos que o clube pode sobreviver. E muito bem, né? E muito bem, né? Sem ter pontos negativos ali. Não consigo pagar, daí você vai pegar um clube aí, você vê quantas ações trabalhistas tem, quantos problemas tem lá na Receita Federal. Pô, mas como? Né? Então, nós temos condições de sanar tudo isso. Acho que a gestão, o profissionalismo, tem condições para isso. Sem dúvida alguma. Eu acho que o Ademar falou muito bem, a gente ia conseguir remunerar bem todo mundo, os treinadores. Eu acho que a parte da formação, eu acho que deveria ter participação nos lucros lá na frente, os treinadores da base da formação, porque eles são essenciais. Eles devem ter o salário e participação no lucro. Trabalha como uma empresa real. E, sobretudo, não ficar tão dependente da televisão e do orçamento que vem da televisão, né? Porque é bom esse dinheiro, óbvio, ninguém está jogando esse dinheiro fora, seja bem-vindo, televisão, qualquer tipo de mídia, mas é ruim, sempre é muito ruim a dependência, né? Porque você perde o seu poder de barganha. Hoje o poder de barganha no jogo tá com a mídia, né? Tá com a televisão. Tem que ter um equilíbrio, né? No ponto de vista de marketing, eu sempre ensino, é muito ruim você ter um alto poder de barganha enquanto o seu parceiro não tem nenhum, ou o seu concorrente não tem nenhum. Tem que haver um equilíbrio, né? Então, quando o clube começar a ter o seu poder de barganha, porque ele diz, olha, uma parte, e eu acho interessante que venha da televisão, continue vindo cada vez mais, mas eu também tenho outras possibilidades que eu tenho que dar a mesma atenção. Eu tenho que dar atenção àquela indústria que me fornece material esportivo, aquela empresa que me patrocina na camisa, que patrocina o estádio, que é até um absurdo, né? O Palmeiras investiu um dinheiro, o patrocinador investiu um dinheiro grande e algumas emissoras não falam o nome do estádio. Por que não falar? Né? Porque a emissora tem o poder de barganha, mas se o clube tem, ele diz, não, você vai falar porque é o meu parceiro. Como é que eu vou inibir um parceiro falando? Eu vou chegar aqui e não vou falar que a empresa do Marcos Faber é Faber Marques Esportivo, né? É FM. Não vou falar, né? Tem que falar que é a sua empresa, porque ele está aqui junto, é um parceiro, né? E um exemplo bom disso daí é na Fórmula 1, né? Que a transmissora da Fórmula 1 é a Globo, ela não fala Red Bull Racing. Ela fala RBS. Né? Isso acontece muito no vôlei, no basquete também, não é a Pascoaloto Bauru, é o Bauru, não é o time do Nestlé, né? É o Rio de Janeiro. Sim. No vôlei. Então, essa discussão é importante por causa disso, que nem eu acompanho muito de perto o Juventus aqui em São Paulo, eu comecei no Juventus, sou do Tatuapé, passei minha infância inteira jogando futebol de salão no Juventus, do Juventus eu fui para São Paulo. E a gente acompanha muito bem. Um grande dilema que o presidente do Juventus tem é separar o social do futebol. Porque o futebol não é sustentável. E ele tem que tirar recursos do futebol, do social, para investir no futebol. Então, você chega no clube, o cara do tênis, o cara da bótia, o cara da natação, não está satisfeito com a parte social, porque o que ele paga para melhorar a modalidade dele vai para o futebol. Né? Então, essa parceria, se talvez a gente separasse o futebol do social, resolveria um problema. E daí você consegue falar com o patrocinador. Falar, eu tenho credibilidade. Por que as empresas, grandes empresas, não entram no futebol?
elas têm medo de associar a sua marca Sim. a isso daí. Eu vou associar minha marca a esse clube. De repente, esse clube, escândalo de arbitragem, esse clube está participando de... tem não sei quantos processos trabalhistas, mandou o treinador embora, não pagou o treinador. Eu, como empresa, eu vou investir, os caras vão associar minha marca a tudo isso, ele pisa no freio. Se você tiver essa credibilidade, sim. Né, no pessoal do marketing, para poder mostrar isso, a empresa entra de cabeça. Tem muita gente que quer entrar, mas eles têm esse receio de, cara, por que eu vou investir nisso? Por que eu vou arriscar o meu nome, que eu demorei não sei quanto tempo de fazer o meu branding da minha marca, de estar forte, com o futebol? Sim. Né? Então isso dificulta muito. E mesmo porque é interessante, porque a gestão, sempre quando termina uma gestão de um clube, sempre tem uma ideia de terra arrasada, né? Você está sempre recomeçando. Também para o patrocinador, para o empresário, para o parceiro, é muito ruim. 6 meses antes de terminar a gestão de um presidente, ninguém faz mais nada. Qual vai ser o próximo presidente? Né? Esse presidente ele vai agir como? Ele vai demitir treinador? Ele vai mudar jogadores? Como é que eu vou planejar? Uma empresa que planeja anualmente, o planejamento de uma organização não é a cada 3 meses ou a cada campeonato. Ele faz um planejamento que é do ano, né? Anual. Como é que eu vou planejar se eu vou apostar naquele time que está contratando um determinado jogador, contratou o Jameli, e eu estou apostando muito nessa ideia. Daqui 3 meses o clube diz, olha, não, o Jameli foi comercializado, nós vendemos o Jameli. Peraí, e a minha camisa que eu comprei e que tem lá a camisa do Jameli lá no meu estoque, o que eu faço com essa camisa? Vendo para quem? Quem que vai comprar uma camisa de um jogador que não está mais no clube? Né? Quando o Corinthians vendeu lá o centroavante, o Guerreiro, o que eu faço com aquele estoque de camisa do Guerreiro? Né? Quem que fica com prejuízo? O clube? Não, é a empresa que vendeu, que é o franqueado, que é a lojinha que vende e comercializa. Quem investiu. Investiu tempo, investiu dinheiro, investiu ações de marketing, a gente fala de planejamento de 3, 4 meses, mas uma empresa do mercado corporativo que não está... Os caras fazem um planejamento de 6, 7, 8 anos. Pô, de longo prazo é isso aí. De longuíssimo prazo. A gente sabe que no futebol não é assim, mas daria para fazer pelo menos por 2 anos. E falar assim, eu vou manter o treinador durante 2 anos, meu elenco é esse, os contratos dos jogadores são esses. Ó, tá aqui, é um projeto de 2 anos mais 2. Ninguém faz isso. Sim. Ninguém faz isso. O maior patrimônio de um clube é o torcedor. Né? Eu tenho visto, Zenoni, por aí, que alguns clubes de menor expressão, que não são de São Paulo, inclusive são do Norte e do Nordeste, já têm essa preocupação. Né? Então, devagarzinho, eles estão conhecendo o que é um programa de sócio-torcedor, o que é um Match Day, que é uma ferramenta importantíssima. Para quê? Para trazer o torcedor e gerar receita. Então, eu tô vendo isso lá, uma luzinha no final do túnel, eu acho que esse é o caminho. O grande segredo, eu acredito, aí dentro da parte de gestão, você estabelecer, dentro de um conselho do próprio clube, um plano diretor que estude realmente as necessidades do futebol. Porque muitos não têm a parte de dirigente, eles não têm esse conhecimento e eles querem o imediatismo. Né? A gente sabe disso daí. A partir do momento que entender que o plano diretor, eu digo, de constituir desde da formação do atleta até o profissional, você estabelecer metas e manter isso até o final, aí você vai ter a confiança total do torcedor, do sócio, da parte do social ali, e dos próprios atletas vão ter confiança em estar lá, né, naquele clube, porque você tem um plano, você tem um desenvolvimento. E você vai tendo isso gradativo, e até os patrocinadores eles vão chegar até você com mais satisfação, com um departamento de marketing, uma empresa contratada para fazer isso daí, que dê retorno, porque às vezes nós não temos, eu acredito que alguns clubes não têm, e não ofereçam esse retorno às empresas que põem dinheiro lá,
Tá? A gente percebe, às vezes, que as empresas colocam e depois tiram, não ficam muito tempo, alguns clubes menores. Por quê? Eu acho que os departamentos de marketing não têm essa qualificação de você dar números finais, porque o cara coloca o dinheiro lá e você não tem um retorno dos números, pelo menos, quanto atingiu, né, o Ibope, essas coisas todas, eu acho que é essencial você dar o retorno. E você falou uma coisa muito interessante, logo no começo, que vem no caso de ser profissional nessas áreas, e as empresas terem um profissional que atuou nas 4 linhas, ou atuou dentro de um clube de futebol, dentro das próprias empresas patrocinadores, por conhecer o ambiente, né, que você vai estar colocando o seu dinheiro lá. Eu acho que isso é importante, né, para que o clube seja profissional na sua totalidade. Solidificar um clube, eu acho que é a grande missão do futebol hoje. Porque eu acho que você solidificando esse clube, né, mostrando que tem resultados, que isso você vai atingir metas, com certeza os outros estarão vindo atrás. Independente de você pagar ou não o imposto. Eu acho que a obrigação nossa é pagar imposto. A questão dos treinadores também, a gente estava discutindo isso daí, e a gente já pensou, porque independente de você ter uma empresa ou não, você vai ter que recolher um imposto e acaba, às vezes, sendo muito mais do que através da CLT. Então, às vezes, é preferível você jogar tudo pela CLT e lá fica tudo normalizado pela lei trabalhista, né? E você tem todo o retorno. Então, isso passa pela profissionalização geral. E eu acho legal porque um grande incentivo do futebol brasileiro, do mercado brasileiro, diferente de outros mercados, é a possibilidade que nós temos na Série A 20 times, 18 times que têm a possibilidade de ganhar o campeonato. Né? E se nós não caminharmos para a profissionalização, nós vamos enfrentar o mesmo problema que outros países enfrentam, que é o A ou o B, não vou falar aqui em nome de times ou de países, que cada um tem a sua característica, mas que sempre tem 2 ou 3, e às vezes talvez um quarto, que quando é uma zebra, né? Aqui nós temos, sei lá, 15, 14, 16 times que podem ganhar o campeonato. E nós temos uma Série B, eu toquei nesse assunto um dia desses, num outro live debate, que nós trabalhamos muito mal a marca dos nossos campeonatos, né? A Série B dá uma ideia de um produto de segunda linha. E patrocinadores, às vezes, não querem patrocinar um campeonato de segunda linha ou uma Série B, imaginando que tem essa ideia. E não tem. Você hoje tem uma Série B que é ótimo assistir. Às vezes eu gosto de assistir o campeonato da Série B, porque é um outro campeonato. Eu não vou falar nem que é melhor ou pior, tecnicamente, porque é questão de gosto, né? Eu, por exemplo, adoro jogos de campeonato feminino, porque as meninas se dedicam, correm, é gostoso assistir elas jogando futebol. E a Série B é um outro campeonato. Não dá para comparar o campeonato da Série A, mesmo porque a preparação do clube é completamente diferente. Então, poderia se trabalhar melhor também as marcas, não só os clubes já têm as marcas consolidadas, mas a marca dos campeonatos, né? A Champions League é um sucesso, já é uma marca consolidada, né? Vende a marca para... Né? As empresas investem muito nisso. Então, eu acho interessante. Antes de passar para vocês, eu queria, porque senão o tempo vai correndo, eu queria ouvir um outro comentário, uma outra pergunta. Podemos colocar? Olá, tudo bem? Eu sou a Débora Saldanha, falo aqui de Curitiba. E gostaria de fazer um questionamento a respeito da questão da carreira dos atletas, mas que uma questão de como já desenvolver, fazer um trabalho durante a carreira do atleta, né, de forma que ele se preocupe já e que ele pense no pós-carreira, né, o pós ele largar as atividades de campo. O que eu vejo é que o atleta trabalha muito só com assessoria em comunicação. E essa assessoria fica muito pontual ali em jogos, né, em datas de jogos ou o que ele faz em campo. E não se tem esse trabalho mais focado em marketing pessoal nas redes sociais ou em marketing pessoal dele mesmo, em eventos, algo que agregue tanto a ele como atleta e que
consequentemente vai agregar para o clube, para onde quer que ele esteja, né? Acaba sendo um ciclo virtuoso. Então, eu queria fazer esse comentário de como já interagir, já planejar, e se isso seria só de uma assessoria de comunicação, porque o que se tem é muitos atletas somente com assessoria de comunicação, e não com algo mais focado em marketing, a não ser que seja através das agências que os próprios clubes forneçam isso para o atleta, né? Pelo menos é a visão que eu tenho. Acho que falta um pouco mais essa preocupação dos atletas, de fazer um trabalho mais dedicado deles, né? Como atletas, como pessoas, principalmente. Teve um probleminha aí no vídeo, mas eu acho que deu para entender, né, Marcos? Deu. Conhece a Débora, né? Conheço, Débora, profissional da área de mídia digital, enfim. Eu acho que, completando o que a Débora está perguntando, que eu queria passar para vocês, será que essa questão de calendário no futebol é uma coisa que também atrapalha isso que ela perguntou? Quer dizer, fazer um desenvolvimento da carreira enquanto o atleta está em atividade? Quer dizer, o calendário, o excesso de concentração, enfim, isso pode atrapalhar naquilo que ela está colocando? Bom, em matéria do calendário, eu tenho uma opinião muito, não radical, mas muito clara. Enquanto a gente não adaptar o calendário brasileiro ao calendário europeu, a gente vai ter dificuldade. Para tudo. Para tudo. Para confecção de time, para venda de patrocínio, para as férias dos jogadores, para negociação de treinador com o mercado estrangeiro. Eu acho que enquanto a gente não adaptar o calendário brasileiro com o europeu, a gente vai ter essa dificuldade. E quanto à pergunta dela, eu acho que dá sim. Dá para a gente fazer, antes do atleta parar de exercer a função de atleta, ele começar a se preparar, né? É claro que o atleta tem que ter o foco na competição, não pode atrapalhar o desempenho dele, a performance dele nos campeonatos, nos treinamentos, na preparação. Mas hoje, com a facilidade que a gente tem de internet, de ser móvel, dos EADs que a gente tem, de curso, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é maneira, desde valores até períodos, até modalidades e categorias. Então, se o atleta realmente está preocupado e está pensando no futuro dele, né? Porque é uma conta fácil, né? O atleta ele tem praticamente 1/4 da vida como atleta. Os outros 3/4 ele tem como cidadão normal. É uma coisa que a gente não... Sim, se você for ver em estatísticas... É verdade. Né? 25% da vida dele é atleta. Sim. Os outros 75% ele é um cidadão normal que vai na padaria, vai no banco e tem os filhos na escola, normalmente. Então, dá para fazer isso, né? Você vê vários exemplos de que acontecem, que os atletas se preparam, alguns até com profissões totalmente diferentes do esporte. O cara para de jogar, o cara vira um advogado. Ou começa a fazer uma função de médico, de dentista. Então dá para fazer, mas claro, com um limite, né, de que a parte de estudo, de conhecimento não atrapalhe do rendimento. Bom, nós falamos isso no começo, né, praticamente que eu acredito que os clubes ainda têm essa obrigação, e o segundo ponto é a vontade do atleta fazer, que eu acho que é o principal. Nós fazemos a orientação e os atletas têm que ter a vontade e a determinação de cumprir e buscar os seus estudos. Eles têm que entender que, lá na frente, profissão ex-atleta, né, o cara para com 35 anos, alguns até antes. Às vezes não atinge nem a aposentadoria. Vai viver do quê? Então, os clubes ainda têm essa obrigação de orientar, de capacitar. Algumas grandes empresas hoje fazem isso, né? Fazem a orientação profissional para capacitar aquele empregado para chegar no futuro, né? E ser servidor do próprio clube ou da própria empresa. Eu acho que isso daí é importante para todos, né? Em todos os segmentos. Mas eu acho ainda parte da vontade do atleta querer buscar isso. Nós temos um exemplo, saiu, acho que essa semana, na Veja, que o Hernanes, né, se eu não me engano, ele está estudando agora, está fazendo engenharia, não sei se é mecânica, não sei, ele está fazendo
um curso superior de engenharia. Tá? Então, tem que aliar a vontade com a determinação, mas acho que é isso aí, e ajustar o seu tempo. Como a gente falou, o ensino à distância hoje favorece você estudar e buscar esse conhecimento e essa orientação. Mas eu acho que você foi muito feliz quando você falou que parte do atleta, porque o caso do Hernanes é um caso bem claro. Não é o São Paulo que vai buscar isso. O São Paulo tem que dar a orientação. Tem que ter profissionais lá dentro que tem que chegar no Hernanes e falar: Hernanes, vem cá. Em algum momento da tua vida você já pensou o que você vai fazer depois que você parar de jogar? Ah, nunca pensei. Então vem cá, conversa com esse cara, que é o nosso orientador de transição de carreira, não sei, alguma coisa assim. Conversa com ele, ele vai te dar instrumentos, ele vai abrir para você o que você pode fazer. E ponto. Eu acho que a função do clube está até aí, né? De dar essa possibilidade. Porque, como eu falei, o Hernanes até outro dia ele estava na Lazio, daí estava na Inter de Milão. Agora ele é São Paulo hoje, amanhã ele pode ser Santos. Sim. Né? Então, eu vejo complicado, olhando o lado do clube, ter esse programa. Programa, sim, de aconselhamento, de dar essa possibilidade dele entrar, mas parte do atleta. Sim, ser um elemento facilitador. É como você que dá muita classes, dá aula, um professor. O bom aluno é aquele que quer. Sim, que a vem tua atrás. aula vai ser igual para os 50 alunos que você dá. Vai ter 5 ou 6 que vão ser mais interessados, vão ser mais... talvez não sejam nem os mais inteligentes, Sim. mas vão ser os que estão mais comprometidos, os que entenderam aquele momento de que eles têm que estudar, vão ser seus melhores alunos. Com certeza. E a tua aula vai ser de qualidade igual para os 50. Sim. Né? Então, acho que parte o individual aí conta muito. Bacana. Complementando, não só para atletas, mas também para os treinadores. Sim. Tá? Tem que ter essa orientação e o clube disponibilizar para que ele se aperfeiçoe. Como o Jamel citou, ele até comentou, eu já ia puxar naquele momento, mas ele falou assim, a janela para até os treinadores irem para fora do Brasil. Nós estamos agora trabalhando em cima, tá? Nós acreditamos que no máximo um ano e meio, os cursos de qualificação da CBF hoje, existem os 4 níveis, são iguais ou até superiores os internacionais promovidos pela UEFA. E nós estamos buscando a equivalência, que hoje não existe, essa equivalência internacional. Teve um grupo da CBF agora, a semana passada, indo para conversar com a FIFA e pedir essa intervenção para que nós conseguimos trabalhar lá na Europa hoje. Que nós não podemos trabalhar hoje, mesmo tendo o curso licença A, né? E licença Pro, a UEFA não dá essa equivalência. E sendo que vice-versa, vem aqui e consegue trabalhar. Né? Mesmo que a nossa legislação falha e permite isso daí. Né? A lei do treinador existe, só que ela permite que você trabalhe. Ou você pode ser formado em educação física, ou você pode ser alguém do ex-atleta que pode atuar dentro de campo. Essa é a 8.650 que está em vigor. Sim. E nós estamos mexendo com a PL, que é a 7.560, que altera algumas coisas, né? Que está em tramitação, está na comissão parlamentar lá para algumas alterações que se fazem necessárias. E isso daí hoje, para nós, vai ser essencial, porque aí se obriga o curso, as equivalências de quem vem de fora. Então, nós estamos começando a mexer com isso e melhorar essa profissionalização, principalmente do treinador também. Então, essa orientação também, nós dentro dos clubes, é importante que dê condições, principalmente, eu estou lembrando da pergunta do Ademar, que a base, os treinadores da base também têm essa oportunidade e o clube ofereça também essas qualificações aí para que possa dar seguimento. Uma das dificuldades é entrando no calendário de novo. Eu vou fazer agora a segunda parte da licença A da CBF, que tem a Pro, a A, a B, a C e a D, né? E eu não tenho como fazer, porque o calendário é diferente. Então, os cursos eles são feitos em julho e são feitos em dezembro. Só que se você quiser trabalhar fora do Brasil,
Primeiro que você não tem essa licença, você não tem como trabalhar na Europa. Me parece que agora com a CONCACAF e com a parte da Federação Asiática já tem essa parceria que você pode trabalhar, falta só a UEFA. Mas até para o treinador da base, que vai, o clube do Ademar, ele quer investir no treinador dele, ele quer pagar esse curso, ele quer qualificar esse treinador para dar um trabalho melhor para o jogador, ele não consegue, porque os cursos são feitos na época ou de Copa São Paulo, ou está tendo campeonato. Então, se você quiser fazer um curso internacional, esses cursos são feitos quando você está trabalhando aqui, você não pode sair, então você fica preso a esse calendário. Então, acho que a questão do calendário é fundamental, a gente ter um debate longo, botar na mesa jogadores, gestores, patrocinador, televisão, marketing, todo mundo sentar e conversar, porque enquanto não acertar a parte do calendário, eu acho que esse é o ponto principal para melhorar o resto do que a gente precisa melhorar. E parece que não é tão complicado, eu acho que falta um pouco de boa vontade, né? Porque não é difícil você sentar e montar um calendário. Mas aí entra a dificuldade, que nem tem o lado dos jogadores. Os jogadores eles querem ter as férias, e eu também, quando jogava, também queria. Eu quero as minhas férias no Natal e em janeiro, que é verão no Brasil. A gente tem um problema de hemisfério. As férias dos europeus é no verão deles, que é o nosso inverno. Então tem esse primeiro momento que os jogadores não querem ter férias em agosto, em julho e agosto. Eles querem ter férias em dezembro e janeiro. E tem um outro lado, que são os campeonatos regionais. Na Europa não tem campeonato regional. Aqui no Brasil a gente tem essa parada de 4 meses, 5 meses, campeonato regional, para depois começar a liga, para depois começar o campeonato brasileiro. Entendi. Então, são detalhes, né? Tem a parte dos patrocinadores, né? A parte da grade da televisão. Então, são várias coisas. Parece simples, mas se tiver boa vontade, consegue. Consegue. Tem que ter boa vontade. Não é simples, mas se tiver boa vontade, consegue. Mas quando a gente vê que algumas pessoas, um grupo de pessoas ou alguma instituição quer buscar essa conversa, quer buscar esse bom senso, né, que a gente estava falando, o bom senso, acabou o bom senso. Né? Foi uma ideia excelente que veio dos jogadores, mas subiu, foi muita mídia. Hoje, o que o bom senso conseguiu? Pouca coisa. Sim. Né? Daí tem aquele negócio, vai fazer uma primeira liga. Ou vai fazer a Copa União, que foi pensado lá atrás. Então, esfria. Não vai para frente. E a gente fica dando volta. É o cachorro que fica correndo atrás do rabo. Não vai. Né? Mas eu sou de opinião muito, muito certa, muito segura de que se não mudar o calendário, não vai mudar muita coisa. Ô, Rodrigo, eu gostaria que você colocasse um outro vídeo. Vamos ver quem está mandando informação para a gente. Eu sou o Dair Patriarca, ex-atleta da Sociedade Esportiva Palmeiras, Seleção Brasileira. Joguei em 13 clubes. E encerrei a carreira, fui fazer um estágio na Europa, fiquei 1 ano e meio. E comecei a trabalhar nas categorias de base em 2001. E hoje continuo fazendo um trabalho social na cidade de Riversul, projeto Riversul, Quem Ama Educa. O prefeito investiu e me contratou. Mas quero parabenizar ao Marquinhos Faber e por todos vocês que estão traçando um objetivo maior aí. Felicidades, aquele abração e sucesso para todos. Odair? Conhece o Odair? Cabelão? Tinha, cabelão, né? Jogou muito também, Joinville, Palmeiras, enfim, alguns clubes aí. Hoje ele faz um trabalho numa prefeitura, que talvez também seja uma saída, né? Secretarias de esporte, né? Tem várias opções aí. Eu achei interessante, né? Quando a cidade, principalmente as cidades pequenas, né? Investir, porque também é uma forma de fazer o marketing da cidade, né? Eu acho que a cidade, não só o comércio, porque muitas vezes você fala, poxa, vai vir um time para cá, um time está forte, vai trazer um campeonato, isso vai fomentar os torcedores para o comércio, tudo, mas também é uma forma de
de divulgar a cidade, de promover o marketing da cidade, né? Porque quando você vai jogar, as pessoas querem saber que cidade que é, né? O que está fazendo. Eu acho por isso que é bacana o campeonato regional aqui no Brasil, né? Porque abre a possibilidade de você conhecer uma série de cidades do interior que você fica com vontade de ir, né? Visitar por conta de ter um campeonato, de ter um jogo lá, é um motivo, né? Poxa, nunca pensei nessa cidade, mas vai jogar o meu time lá, vou lá assistir, né? Vou acompanhar, e isso é muito bacana, né? Essa possibilidade da prefeitura ter essa visão, não só através de uma lei de incentivo, né? Não precisa incentivar, né? Se você perceber o resultado que pode trazer para impostos, para o comércio, não precisa ter uma lei de incentivo. É o que eu falo sempre quando eu trato de marketing cultural. A lei de incentivo na cultura é legal, mas não precisa, se você perceber qual o valor da cultura para a sociedade, você não precisaria de incentivo. O próprio valor agregado, que para tanta gente, seria o suficiente para as pessoas investirem. Eu acho que o futebol não é diferente. Você não precisa ter uma lei de incentivo regional, estadual, federal, para que as coisas aconteçam, para que essa aproximação aconteça. É só ver o benefício, o valor agregado para todos os envolvidos, né? Que eu acho bem interessante. E se você for ver, algumas cidades ficaram famosas, que nem Sertãozinho com hóquei. Com hóquei? São José com o rugby agora. Ourinhos com basquete. O próprio Mogi, Franca com o basquete. Os equipamentos municipais estão lá. O ginásio, a pista de atletismo e os colégios. São equipamentos municipais, até estaduais, mas municipais principalmente, que estão sucateados, estão lá, ninguém usa. Até que um prefeito, ou a Câmara, ou alguém venha e fala, vamos investir aqui, né? Usando o benefício da lei do incentivo, ou não, ou mobilizando a cidade, vai na junta comercial da cidade e fala, vamos fazer um projeto aqui, vamos tirar o imposto do que está indo para tal lugar e vamos reverter aqui. Iniciativa. Eu acho que falta iniciativa para a gente conseguir ser uma potência olímpica, igual a gente é no futebol. Porque o futebol a gente não faz nada, trata mal o mercado, trata mal o negócio, trata mal o técnico, trata mal o jogador, trata mal o torcedor, e a gente é referência no futebol, cara. Um caso atual também, que eu pude presenciar, é a cidade de Araras, né, que revelou, através do União São João, Roberto Carlos, o Veloso, o goleiro. Sim. Tem toda a estrutura, tem um estádio, tem uma empresa, a Nestlé, né, que tem uma das fábricas lá, quer dizer, falta isso, né? Então, esse é um dos projetos que a família Belotto, que é do presidente lá do União, está tentando desenvolver e reativar isso, né? Então, é importante o que o Jameli falou. Na verdade, falta uma política de detecção de talentos. Ainda isso não tem na cultura brasileira. Muitos talentos estão aí, desperdiçados, não digo só no futebol, mas em outros esportes e até em outras profissões. As prefeituras podiam ser uma ferramenta, as escolas podiam ser outras ferramentas, as universidades. Isso daí poderia estar tudo linkado. E os talentos poderiam brotar, né? E a gente poderia ser realmente potência. Porque nós somos uma mescla, né? O brasileiro é uma mescla do mundo, é globalizado. O Brasil é globalizado, né? Na questão. Então, eu acho que nós temos que dar e cobrar as autoridades, cobrar mais, que eu digo, sobre essa questão de entender um pouquinho melhor tudo isso, criar alguma coisa de detecção de talentos e fomentar isso daí, né? Dar essas ferramentas, porque em poucos lugares você tem essa iniciativa. Às vezes surge um garoto lá, eu recebo essas perguntas através do futebol. Professor, eu tenho aqui um menino que joga futebol, tem qualidade, isso. Aonde eu faço? O que eu faço com ele? Não tem um direcionamento. Não existe isso, um direcionamento. O correto era você pegá-lo da cidade, encaminhar ele para um centro de desenvolvimento, né? Desse centro de desenvolvimento, ver os talentos dele e depois encaminhar para os esportes de alto rendimento.
ou para a empresa que vai utilizá-lo como um engenheiro, como um médico, um hospital, né, fazer esse desenvolvimento de carreira dele. Eu acho que isso é uma ferramenta que nós poderíamos ter. E os projetos incentivados, eles estão aí. Também tem outro detalhe desses projetos. Vocês trabalham com isso também. E eu sinto dificuldade, porque muitos vêm me perguntar, Aguinaldo, como eu faço isso? Como eu faço chegar nas empresas? Né? Então, você tem o projeto, você tem que ter o projeto. Tem que ter a empresa. Só que muitas das empresas, hoje, não estão preparadas para receber o projeto e nem sabem o que é isso. Às vezes, eles pensam, com esse problema todo que nós temos aí, de cruzar informações, que o projeto incentivado vai acusá-lo, entre aspas, do caixa 2 dele, que foi desvio. Não, aquilo lá vai ao sobredeclarado dele. Exatamente. Então, as empresas têm que estar preparadas, quem está mandando o projeto tem que estar preparado, tem que ter um controle efetivo para comprovar seus gastos, né? E muitas vezes são abnegados que estão fazendo isso. Né? O Odair, eu acho que é um deles, abnegado na cidade para estar desenvolvendo esse trabalho. Né? Às vezes nós temos esses grandes problemas aqui no Brasil, que estão fazendo esse tipo de coisa e não estão sabendo utilizá-lo. Então, nós temos talentos sendo desperdiçados pelo Brasil inteiro, em todos os segmentos. Muito bem. Nós já estamos, né, eu acho que vocês mesmo perceberam que o assunto é bem polêmico, né? Tem bastante coisa. Nós temos, acho que mais um vídeo, né? Acho que é o último. É o último, do Wendel. Vou passar e depois nós vamos já aproveitar a pergunta do Wendel para poder fazer os encerramentos, né? Porque também eu acho que o pessoal está gostando, mas o Jamel já falou, poxa, é um tema para falar 10 sessões aqui de assunto. Eu acho que o live debate é para isso mesmo, né? Para fomentar essa discussão, para que as pessoas também possam refletir sobre o potencial que esse mercado tem. E às vezes o meu aluno me pergunta, professor, poxa, mas eu queria trabalhar com futebol, porque todos querem, né? O jovem quer trabalhar, porque une a paixão com a profissão. Então, isso é muito bacana. Eu acho que o que está servindo no nosso debate hoje é perceber que existe muito campo de trabalho e existe muita coisa a ser feita. Quer dizer, não é que o mercado já existe há muito tempo, que o futebol já existe há muito tempo, que as coisas já estão acomodadas. Eu acho que não. Eu acho que só começou, né? Eu acho que tudo que foi dito hoje aqui demonstra que nós estamos só começando e que a velharia vai ter que se afastar. Eu acho que todo esse processo antigo, é uma vergonha você não ter um presidente que não possa acompanhar uma seleção brasileira, que não possa acompanhar um clube lá fora. É vergonhoso para o país, né? É vergonhoso ver um presidente de um clube que está envolvido com lava-jato, um estádio de futebol que em 2 anos ele tem que ser reformado, porque não serve mais para a prática esportiva. É vergonhoso, eu me sinto com vergonha de saber a matéria-prima que nós temos de jogadores, de gestores, e ver que está na mão de pessoas que não têm nenhuma condição de fazer a gestão nem da casa dele, nem do condomínio da casa, da onde ele mora. Então, eu acho que é um recado que nós damos para desse aluno. Sim, invista na carreira, porque esse mercado não vai ficar assim o tempo todo. Eu tenho a impressão, até mesmo pelo discurso, quando eu vejo um Jamel falando, quando eu vejo um Marcos Faber, quando eu vejo um Aguinaldo falando, é que existe muita gente legal, né, querendo a profissionalização, está sentindo a necessidade de virar o jogo, né? E isso é bacana, porque esses jovens serão os que vão tocar isso daí, né? Nós só estamos, às vezes, iniciando o processo, eles vão ter que tocar. E o desafio é grande, não só no futebol, como em todos, né? O basquete, que não pode jogar um campeonato porque está proibido, o outro clube que não pode ir também por conta disso, daquilo, né? De outros esportes. É vergonhoso para o país, né? Nós temos vergonha dos nossos políticos, nós temos vergonhas dos nossos dirigentes, e isso tem que mudar, né? Porque senão nós vamos nos tornar o quê? Que país nós vamos ser? Né? Então tem que mudar. Vamos para o último e partir para o encerramento? Vamos lá? Olá, amigos, aqui é o Wendel.
Joguei no Palmeiras por 12 anos, também tive passagens pelo Santos, Goiás, Atlético Paranaense e Ponte Preta. E neste momento estou aguardando o clube, treinando e também fazendo cursos de gestão financeira. Já era cliente da Strike Trade de investimentos e agora estou operando também na Bolsa de Valores, no dólar e ações. Essa empresa faz a assessoria financeira para atletas e outros empresários. E isso, quando o jogador está a caminho, né, de encerrar sua carreira, ele já tem que começar a se preparar para uma outra área, né, de trabalho. Eu sempre gostei da área de mercado, né, de mercado financeiro, e é o que eu estou fazendo agora. E sou amigo também do Marcos, da Farber Marcos Esportivo. Ele também, junto com a esposa dele, a Marisa, que tem uma clínica, né, para psicologia e fonoaudiologia. E a minha filha era paciente deles e foi onde eu encontrei o Marcos, uma grande pessoa, e tem essa empresa dele, que é uma empresa de grande conceito aí no mercado aí do marketing esportivo. Então quero mandar um abraço para vocês, fiquem com Deus. Só tem amigo fera, hein, Marcos? Só fera. Eu acho que eu vou ter que dar uns trocos para cada um ali. Olha, porque... já dá para montar um time, porque olha, ele tá procurando o time, olha, já dá para organizar. Ainda é gente boa. Você vê que ele está num segmento teoricamente mais restrito, digamos assim, que envolve talvez um pouquinho mais de conhecimentos, a área financeira. Você vê que ele fala em dólar, bolsa, enfim. É um caminho que ele está seguindo aí, mas ainda não encerrou a carreira, né? Tem um tempinho aí, está buscando um clube. Maravilha. Então vamos Quer comentar, por favor? Não, só queria agradecer, né, da presença, da gente poder estar debatendo. Eu acho que é sempre importante essas iniciativas, porque, como você bem disse, tem muito a ser feito. Tem muito a ser feito. A gente é pentacampeão mundial, apesar de tudo isso, né? A gente tem aí uma possibilidade o ano que vem de uma Copa do Mundo. Eu acredito na seleção brasileira, acredito no trabalho que está sendo feito, os jogadores, a seriedade da comissão técnica, as pessoas que estão lá. E o futebol precisa de pessoas que queiram fazer, né? Talvez fazer bem feito ou mal feito, ou mais ou menos, isso aí a gente vai aprendendo com o tempo, mas a gente tem que caminhar, né? A gente tem que caminhar. Então, acho que programas como o seu, parabéns pela iniciativa, pelas Salinas, obrigado por poder estar aqui, pode contar comigo sempre que precisar, porque eu acho que esses debates engrandecem o futebol, né? E quanto mais gente envolvida, quanto mais gente vendo e participando, é melhor para saber realmente, para sair do futebol que a gente falou, aquele futebol da televisão, que é dentro das quatro linhas, que a gente vê de quarta-feira à noite, de domingo à tarde, tem muito mais coisa envolvida, né? Então, agradeço estar aqui, gostei muito desse tempo que a gente passou juntos e podem contar comigo aí sempre que precisar. Muito obrigado, também aprendi bastante, eu acho que eu vou usar muito do teu discurso, da tua fala em minhas aulas, eu também agradeço. Aguinaldo. Bom, primeiro, parabenizar o Wendel, né? Pela determinação e vontade de aprender. Está fazendo administração, mexendo com bolsa de valores, é aquilo que nós estávamos comentando. É um atleta que não parou ainda, mas está buscando o pós-campo, né? Buscando estudo. Então, é um exemplo que a maioria ou todos deveriam estar seguindo e se preparar para pós-campo, que não é fácil. Tá? Nós sabemos muito o que é isso, né? O pós-campo. Também agora agradecer Marcos, Luiz, por ter me convidado, estar ao lado do Jameli, prazer em rever Jameli, poder falar um pouquinho da carreira do treinador, um pouquinho da base, né? Um pouquinho do nosso mercado lá fora. Você vê que o tempo, nós poderíamos ficar batendo papo aqui até amanhã cedo, que ainda tem assunto, e se dividir todos esses temas aí, nós temos programas aí, além das quatro linhas, né, pode-se dizer,
E isso daí só vai engrandecer a parte de gestão, a parte de marketing, a parte de desenvolvimento do esporte em geral. Não vou dizer só o futebol, não. O futebol é uma partezinha aí que nós gostamos, né, e estamos tentando desenvolver. E deixar, né, também, estou à disposição no Sindicato dos Treinadores. Podem me procurar através da rede social, Aguinaldo Vinhati. As salinas lá tem, é só clicar lá, vocês vão achar lá o Aguinaldo, é só clicar no Facebook, é facinho. E também desenvolvemos cursos de treinadores pelo sindicato. Na verdade, hoje o curso de sindicato é uma preparação para o ingresso dos cursos da CBF, porque há necessidade de se preparar para ingressar nos cursos da CBF. Eu sei porque eu já fiz o B e a licença A também lá. E a pessoa que não estiver preparada, e até o ex-atleta, não tiver conhecimento, vai ter que correr atrás de muita coisa lá que tem desconhecimento. Então, nós estamos fazendo um trabalho junto ao Maurício também, junto ao Oswaldo, que a gente tenha o curso preparatório, né, que eles ingressem com conhecimento já lá na C, na B, na A, para que possa ter melhores profissionais no mercado aí. E eu gostaria de aproveitar, já que você deu essa abertura, né, de realmente convidar para que volte para falar especificamente desse trabalho de treinador, dessa lei, Caio Júnior, né, que a gente possa trabalhar mais. Hoje não era o nosso objetivo entrar nesses assuntos, né, era falar mais de coaching, de falar da perspectiva de você se preparar, alertar esse jovem que está começando como atleta, mas que ele já pense que pode encerrar a carreira prematuramente, pode encerrar mais lá na frente, mas uma hora vai encerrar, e que ele tem que pensar, sim, em dar continuidade, que seja no mercado da bola, trabalhando numa indústria, como patrocinador, como mídia, como treinador, enfim. Ele tem um leque, mas ele tem que pensar nisso, né? A vida continua. Não dá para pensar, por mais que ganhou dinheiro, não dá para pensar em encerrar a carreira com 35, com 40, com 42 anos. Não dá para pensar em encerrar uma carreira, né? Do ponto de vista até de dinheiro você pode, mas do ponto de vista social é uma pessoa ociosa que não está fazendo nada ali para a sociedade. E tem muito a fazer, né? Como vocês vieram aqui hoje, vocês estão prestando um serviço para a sociedade absurdo, né? Porque vocês estão sendo referências para garotos, para jovens, para empresários, do ponto de vista que existe uma visão empresarial muito forte, uma ética, uma moral que tem que ser, que tem que se dar continuidade. Então, eu agradeço e o convite já está feito. Bom, eu vou agradecer e retornarei com o maior prazer. Quando você fala nisso, por mais que você encerre a carreira, você tem que ter conhecimento pós-carreira de pelo menos uma coisa: gestão. Porque você vai ter que cuidar dos seus negócios, do seu dinheirinho que vai estar lá. Você tem que ter pelo menos a noção básica, senão vai embora. Pois é. O dinheiro, do jeito que ele entra, ele vai embora. E tem muitos casos assim, né? Sim. Então, se a gente for enumerar que perderam dinheiro, então, assim, tudo que você ganha, você tem que saber administrar. Então, a gente tem que ter essa gestão de carreira também pós-carreira, que é conhecimento dos valores que você adquiriu durante todo esse período que você foi atleta. Muito bem. Marcos, o que falar de você, né? Um baita de um parceiro, um amigo, né? Obrigado por você possibilitar isso, né? Eu acho que a sua empresa é uma empresa que começou com tudo, né? Tem tudo a se tornar uma grande referência no mercado esportivo, pela qualidade que ela tem e também pela sua pessoa, que é uma pessoa diferenciada, né? Então, obrigado pela sua presença, de possibilitar que isso acontecesse. Obrigado, Zenoni, pelas palavras, pelo convite mais uma vez. Queria agradecer ao Jamel e ao Aguinaldo, que prontamente aceitaram o meu convite quando eu convidei. Agradecer a Salinas e, complementando rapidinho o que o Jamel falou, a demanda por essa área de gestão, marketing esportivo é muito grande. Eu tenho dado algumas palestras fora de São Paulo, interior e outros estados. Inclusive, em breve estaremos juntos em Maceió, junto com a Silvana. Silvana, um grande abraço.
muita gente interessada, né? Então eu já cheguei a dar algumas palestras em cidades pequenas, por exemplo, Apucarana, né? Mas com uma demanda muito grande de interessados em trabalhar na área, né? Faculdades pequenas, enfim, cursos de administração, cursos de marketing, administração. Então a gente vê que realmente o pessoal está interessado e vamos torcer aí para formar novos gestores esportivos com qualidade. É isso que a gente precisa. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, os nossos convidados aí. E pronto para outra. E no último live debate eu falei assim, poxa, 1h30 só? Não dá. Hoje já são 2 horas, então, Rodrigo, 2 horas também não está dando. Né? Então, estamos à disposição aí, tá bom? Maravilha. Pessoal, então nós estamos encerrando. Espero que vocês tenham gostado. Não tem problema se a sua pergunta não foi colocada aqui para os nossos convidados. Depois nós vamos encaminhar para eles, depois nós vamos respondendo para vocês. Quem não conseguiu assistir todo esse live por conta do horário, porque estava tendo alguma atividade que não dava para estar acompanhando ao vivo, vocês podem assistir hoje à noite, às 8 horas da noite, 20 horas, tem a reprise desse live debate que vocês também podem encaminhar perguntas. Eu e o Marcos vamos estar recebendo, vamos estar olhando essas perguntas. Se for uma pergunta para o Jameli, nós depois vamos encaminhar para o Jameli. Se for para o Aguinaldo, nós vamos encaminhar para o Aguinaldo. Então podem mandar. E depois esse vídeo vai ficar disponível nas plataformas das redes sociais, no próprio Facebook vai ficar disponível. Vai ficar também disponível esse vídeo no YouTube, né? A Salinas EAD tem já uma página ali, já tem um trabalho legal ali no YouTube, que vocês podem acompanhar não só sobre o mercado esportivo, sobre o mercado de luxo, também sobre a área jurídica, né? Vocês vão estar tendo um próximo, né? Qual que é o próximo, Rodrigo? É da área do jurídico, né? Então vocês podem acompanhar e também vão acompanhando os próximos live debate na área do mercado da bola, que em outubro nós vamos ter um próximo. Ok? Obrigado pela sua presença e nos vemos até lá.